Então, gente, agora eu vou compartilhar com vocês a segunda parte do vídeo, que são as minhas anotações sobre o sistema nervoso. Lembra que eu disse que ia deixar para falar sobre o sistema nervoso por último? Porque aqui a gente vai ver muita coisa relacionada à aula anterior. Então, pronto. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso. Eu vou mandar essas anotações também no final da aula. E a gente vai passar também um pouquinho por algumas coisas do estudo dirigido que também são importantes. Certo? Primeiramente, o sistema nervoso, ele não é só um sistema em si. Ele não só tem funções relacionadas a ele, como também ele controla uma série de outros sistemas, como, por exemplo, o sistema muscular esquelético, o sistema cardiovascular, o renal, o digestório, o respiratório. Então, daí você tira a importância de estudar o nosso sistema nervoso. O objetivo principal, gente, do sistema nervoso é manter a chamada homeostasia. O que é homeostasia? São manter as condições do organismo em determinados limites que são necessários para a manutenção da vida. A palavra homeostase é uma palavra que aparece muito nos estudos da nossa professora. Certo? Ela sempre falou sobre isso. Então, quem faz essa regulação para manter a nossa homeostasia, para manter o nosso corpo em condições equilibradas necessárias para que a gente sobreviva, é o nosso sistema nervoso. Por isso que ele é tão importante. Por exemplo, ele mantém a temperatura corporal, certo? Ele mantém a concentração adequada de água, de nutrientes da nossa célula, certo? Tudo isso aqui, gente, a temperatura corporal, a questão de nutrientes, a concentração de água, tudo isso precisa estar dentro de um intervalo de valores que são essenciais para que a gente sobreviva, certo? E quando eu falo a gente, são as nossas células, porque nós somos compostos por pedacinhos pequenos, que os físicos chamariam de átomos, né? Eu sou física, eu chamo de átomo, mas os biólogos e afins a gente chama de células, enfim. Aliás, né? As células contêm milhões de átomos, são coisas distintas. Mas, enfim, o que é que a gente tem que entender? Que o sistema nervoso, ele é responsável por manter a nossa homeostasia, certo? E para fazer isso, ele desempenha 3 funções básicas. Primeiro, ele detecta e recebe informações do ambiente externo, mas não basta apenas detectar e receber, ele também processa essas informações. Processar significa entender o que aquelas informações querem dizer e depois que ele interpreta, que ele integra, que ele processa, ele comanda a resposta, certo? Então, ele dá comandos adequados para o nosso corpo de como que o nosso organismo deve agir. Então, 3 funções principais do sistema nervoso, funções básicas: detectar e receber informações, integrar e processá-las e, por último, comandar as respostas. Eu vou deixar esse PDF para vocês, para se vocês quiserem ler as minhas anotações, né, que tem coisas aqui que eu faço que é um pouco mais a fundo, aí vocês deem uma lida, tá bom? Mas ele não só, certo, o sistema nervoso faz essas funções básicas, mas ele também, ele é responsável por fazer funções complexas, como, por exemplo, armazenar memórias. Isso é uma função altamente complexa que o nosso sistema nervoso é capaz de fazer, ok? Para entendermos como o sistema nervoso é capaz de realizar essas 3 funções básicas, a gente precisa entender, gente, quem são as unidades do nosso sistema nervoso, quem é que forma o nosso sistema nervoso. E aqui a gente parte para a parte importante das nossas aulas, que são os neurônios e as chamadas células da glia. Células da glia e neurônios são unidades, né? São coisas que estão presentes no nosso sistema nervoso. Mas vamos lá, não só isso, certo? O nosso sistema nervoso, como a gente viu, é um sistema complexo que coordena uma série de tantos outros. Então, ele é formado por células, ele também é formado por órgãos. Os principais órgãos são o encéfalo e a medula espinal. Tá vendo que eu disse que era importante primeiro ter visto aquela aula para depois ver essa? Porque a gente sabe agora o que é encéfalo, a gente sabe o que é medula espinal. Então, recapitulando, o encéfalo é dividido em 3 partes importantes, vocês lembram? Cérebro, que mais? Cerebelo, e que mais? Tronco encefálico.
Isso mesmo, eu ouvi vocês dizendo daí, ouvi daqui. O cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Todos eles estão localizados dentro do encéfalo, que é um órgão extremamente importante do nosso sistema nervoso, certo? E também, gente, outro órgão do sistema nervoso é a medula espinhal, que aí a gente viu uma série de coisas sobre a medula espinhal, certo? Olha só, além desses órgãos, a gente também tem órgãos que são formados por tecidos, certo? E esse tecido nervoso é onde entra as células da glia, ou células gliais, ou neuroglia, é a mesma coisa. E as células nervosas, que são os chamados neurônios, e que a gente vai ver muito sobre ele. Neurônio é a unidade básica do sistema nervoso, certo? A gente diz que é a unidade básica porque é uma das coisas mais importantes que tem no nosso sistema nervoso. Então, recapitulando, o sistema nervoso é formado por órgãos, como o encéfalo e a medula, e também por tecidos nervosos, né? E nesses tecidos nervosos, a gente tem dois grandes e importantes, que são as células da glia e as células nervosas, que são os neurônios, certo? Os neurônios são a unidade básica do sistema nervoso. Mas antes de estudar os neurônios, vamos saber o que é célula da glia, o que significa célula da glia, o que é que isso quer dizer. Olha, gente, célula da glia, a palavra glia, ela deriva de uma palavra em grego que significa cola, certo? Na verdade, os neurônios, eles estão meio que envolvidos, estão meio que colados nas células da glia. Deixa eu mostrar uma figura para vocês aqui, que eu peguei do slide de tia Bárbara. Veja, aqui eu tenho um neurônio, certo? Aqui eu tenho um neurônio. Observa que todas essas regiões, essa região aqui em verde, tudo isso aqui, gente, são células de glia. É como se eles estivessem sendo uma caminha para os neurônios, uma cola para os neurônios, é onde os neurônios se acomodam, né? Dito de outra forma, não é isso. Mas é como se os neurônios estivessem embebidos por essas células. As células da glia são classificadas em microglia, tem essa aqui, tem os oligodendrócitos, tem os astrócitos, certo? Tudo isso aqui são células de glia. As células de glia, elas estão em volta aos neurônios. O neurônio é a célula principal. A célula principal não, a unidade básica, né? A célula essencial, uma das para o nosso sistema nervoso. Então, voltando um pouquinho nas células da glia, né, que a gente agora já sabe que é por onde os neurônios se acomodam, é como se fosse uma cola para os neurônios, elas são divididas em várias. Algumas são chamadas de astrócitos. Astrócitos, astro lembra estrela, quer dizer, astro lembra astros do céu, né? E essa célula tem um formato de estrela. É porque a minha estrela é um pouco rebuscada, mas entendam, é uma estrela, certo? O que é que os astrócitos fazem? Eles sustentam e dão nutrientes para os neurônios, certo? Também são chamados de células estrelas. Lembra, astrócito está ligado a astros. Estrela tem a ver com astros, certo? Gente, os oligodendrócitos também são células de glia. E eles são importantes porque eles formam a bainha de mielina, que é aquele tecido gorduroso responsável pela transmissão eficiente do impulso nervoso. Se a gente tem uma bainha de mielina bem feita, a gente tem uma transmissão nervosa eficiente. Onde é que se produz, onde é que se forma essa bainha de mielina? Nos oligodendrócitos. Mielina se formam nos oligodendrócitos, que são células de glia, certo? Eu também tenho as microglias. Micro vem do grego pequeno. Quer dizer, do grego não. Micro é um prefixo que denota uma coisa pequena. Então, são células pequenininhas, certo? E a função das células pequenininhas, da microglia, é atuar no nosso sistema imune, certo? No nosso sistema imunológico. E também tem as chamadas células ependimárias, que revestem o nosso sistema nervoso central. Tudo isso, gente, são células de glia, astrócitos, oligodendrócitos, microglia e células ependimárias. Precisa decorar tudo isso? Eu acho que não, certo? A gente tem que saber o que é célula de glia, a gente tem que saber o que é isso.
A professora não focou tanto nisso, a gente tem que saber mais as estruturas neuronais, que são mais importantes, mas se fosse para decorar, eu apostaria que vocês decorassem a célula de glia chamada de oligodendrócito. Por quê, Wesley? Porque nos oligodendrócitos é onde há a formação da bainha de mielina, e a bainha de mielina é muito importante para os nossos neurônios. Então, se fosse apostar, eu apostaria na célula de glia chamada de oligodendrócito, certo? Olha só, no sistema nervoso central, a gente tem 4 tipos de células de glia. Os astrócitos, os oligodendrócitos, que eu falei para vocês apostarem, as microglias e as células ependimárias. Mas não existe só célula de glia no sistema nervoso central, não. Também existe célula de glia no sistema nervoso periférico. E no sistema nervoso periférico, a célula responsável por formar a bainha de mielina é chamada de célula de Schwann. Isso aqui a professora falou, certo? Então, ó, a gente pode decorar o seguinte. Eu tenho célula de glia, tanto no sistema nervoso central quanto no sistema nervoso periférico, certo? O sistema nervoso central, gente, é o que é formado pelo encéfalo e pela medula, certo? E o periférico é o que é formado pelos nervos. Eu tenho célula de glia tanto no central quanto no periférico. Se eu fosse apostar, eu apostaria nos oligodendrócitos, porque são células de glia responsáveis por formar a bainha de mielina. E se eu fosse apostar no sistema nervoso periférico, eu ainda apostaria também na célula de Schwann, que também são células formadoras da bainha de mielina, mas a gente não está mais no sistema nervoso central, a gente está no sistema nervoso periférico, certo? Aqui tem um esqueminha, olha só, o sistema nervoso, ele é formado pelo sistema nervoso central, que a gente tem o encéfalo, que a gente já viu, e a medula, que a gente também já viu, e também tem o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos e pelos gânglios. Os nervos, a gente já viu, são 12 pares. Cada par tem sua função. Existem nervos mistos sensoriais e motores, e eu pedi para vocês apostarem naqueles nomes um pouco mais difíceis, porque são nomes que pode ser que caiam, certo? Então, a gente já viu encéfalo, ok, medula espinhal, ok, e os nervos, ok. Os gânglios não caem na prova, agora a gente vai focar na parte neuronal do sistema nervoso central, certo? Como que é a transmissão dos impulsos, o que é neurônio e tudo mais. Olha só, mais uma vez a figura volta para vocês, mostrando que existem células de glia, chamada de microglia, isso aqui é responsável pelo nosso sistema imunológico, os oligodendrócitos, onde tem a bainha de mielina, onde se forma a bainha de mielina, na verdade, certo? Os astrócitos, que são as chamadas células estrelas, e a gente vê que essas células todas é por onde o neurônio está envolvido, o neurônio está deitadinho, o neurônio está colado. A palavra glia vem do grego, que significa cola. Olha só. Qual é a função, mais uma vez, das células de glia? Envolver os axônios dos neurônios de maneira a isolá-los do microambiente do tecido dos nervos, certo? Proteger, gente. As células de glia protegem os neurônios em suma. E aqui é uma foto sobre as células de Schwann, que está lá no sistema nervoso periférico, que também tem a ver com a formação da bainha de mielina, certo? Uma coisa importante, não só a título de curiosidade, mas que é importante, ó, as células de glia, a gente viu, tem diversas funções. A gente viu, não foi não, mulher. Aí atrás, a gente viu, as células de glia protegem os neurônios, as células de glia atuam no nosso sistema imunológico, certo? As células de glia formam a bainha de mielina, que é importante para os nossos neurônios. Célula de glia faz muita coisa, certo? Mas uma coisa ela não faz. Por quê? Porque tudo não teremos. Nem as células, nem nós. As células de glia não transmitem impulsos nervosos. Os neurônios transmitem, certo? As células de glia, não. Portanto, tudo não terás. Célula de glia faz o quê? Faz muita coisa. Protege o neurônio, ajuda no sistema imunológico, forma bainha de mielina, mas não transmite impulso nervoso. O que é impulso nervoso? Calma, que a gente não chegou ainda. Daqui a pouco a gente vê o que é impulso nervoso. Vimos então as células de glia, acabou. Agora vamos ver as principais células do nosso sistema nervoso, que são os neurônios. Lembrando que não existe neurônio só na cabeça, não, viu? Não existe neurônio só no sistema nervoso central, não. Existe também neurônios no sistema nervoso periférico, certo? Só para a gente relembrar isso aí. Olha só. Uma figura essencial para a gente entender como é a estrutura do neurônio. Eu tenho essa região aqui, ó.
certo? Nessa região tem umas ramificações. Essas ramificações, gente, são os dendritos. Dendritos, exatamente. Lembra de dentes, dendritos. Olha só, aqui dentro eu tenho o tal do corpo celular. No corpo celular eu tenho o núcleo. Não botei o nome aqui, né? Núcleo. Isso é o núcleo do nosso neurônio. Certo? Esses 5 aqui, gente, que na verdade, essa região todinha aqui, ó, é a região do axônio. Certo? Lembra que a gente estudou lá na primeira parte da aula que existe uma região que contém axônios de neurônios? Vocês lembram? Portanto, o axônio é isso aqui, ó. Aquelas regiões lá específicas que a gente estudou contém pedacinhos de axônio de neurônio. O que é axônio de neurônio? É isso aqui, ó. Essa parte aqui desenhada, certo? Por cima do axônio a gente tem esses negocinhos aqui, ó. Essa, gente, é a famosa bainha de mielina. Olha que linda. Bainha de mielina. A bainha de mielina é responsável por transmitir o impulso nervoso de forma eficiente. A bainha de mielina são camadas gordurosas, por isso que é tão importante que a gente tenha gorduras boas na nossa cabeça, para que o impulso nervoso se transmita de forma eficiente, né? Que tipo de gordura tem aqui na tua bainha de mielina? Vai saber, né, mulher? Bainha de mielina é essa parte vermelhinha aqui. Depois, no final, a gente tem os terminais axonais. Certo? Os terminais axonais é isso aqui. Então, decorem essa figurinha, vai que apareça. Beleza? E aqui a gente vai ver uma descrição do que cada coisa faz. O que é que o dendrito faz, o que é que o corpo celular faz, o que é que o núcleo faz, o que é que o axônio faz e assim sucessivamente. Olha só, dendritos vem do grego, que significa árvore. Olha só, não parece mesmo raiz de umas arvorezinhas? Esses são os dendritos, certo? A principal função é receber informação. A informação vem, os dendritos captam, eles recebem essa informação, certo? Eles são como antenas. Lembra que a antena capta informação, certo? Recebe informação, certo? E de onde vêm essas informações? Vem de outros neurônios, por exemplo, certo? Então, ó, dendritos recebem informações. O que é o corpo celular? O corpo celular também é chamado de soma, certo? Soma quase não aparece, mas o que mais aparece é corpo celular. Corpo celular é essa região aqui, ó, que eu desenhei para vocês em vermelho. O corpo celular é a região onde está localizado o núcleo e as organelas encontradas em todas as células do organismo. Então, nessa região aqui, ó, do corpo celular, a gente encontra um monte de coisa que tem em várias células do organismo e não só no neurônio, certo? É onde acontece, gente, no corpo celular, os processos vitais dos neurônios, como a síntese de proteína. Olha só uma palavra importante aqui, síntese de proteína. Onde é que acontece a síntese de proteína? Dentro do corpo celular. Beleza? Beleza. Tanto o dendrito quanto o corpo celular recebem informações que podem vir de outros neurônios, mas também podem vir de nervos, podem vir de outras extremidades do corpo. O importante é saber que são regiões que recebem informações, certo? Olha só, aqui eu fiz uma anotação falando sobre o cone axonal. Gente, axônio é esse rabinho aqui do neurônio. Ops, o que foi que aconteceu? Axônio é esse rabinho todinho aqui do neurônio, certo? Todinho. No final do axônio tem uma região chamada de cone axonal. Foi isso que eu desenhei aqui para vocês, ó. Esse cone axonal, no final do axônio do neurônio, é onde tem o chamado potencial de ação. Potencial de ação a gente vai estudar ainda. É muito importante, principalmente para os estudos dirigidos que a professora colocou, mas é onde acontece a transmissão de impulso nervoso se a gente tiver diferença de potencial suficiente para que isso aconteça, certo? Então, é no cone axonal que é disparado o chamado potencial de ação. O estímulo, ele vem, ele penetra por
Ops, que foi que eu fiz? Ele vem, ele penetra por todo o neurônio, ele percorre o axônio inteiro, chega aqui nesse cono axonal, é onde a gente tem a liberação ou não do potencial de ação. Aqui a gente vai ver se o neurônio vai ficar em repouso, quietinho, ou ele vai transmitir o impulso nervoso, certo? É nessa região, gente, que tem um limiar de diferença de potencial, que tem um limiar, é a chamada zona de gatilho, que a professora falava tanto, certo? Se vocês quiserem dar uma lida nisso aqui, eu acho interessante, certo? Ó, cono axonal, é aqui que fica a chamada zona de gatilho. É uma região de canais de Na e K. O que é Na? Na+ é sódio, certo? E K é potássio. Na+, K+. São íons, o nome disso aqui, são íons positivos. São substâncias químicas que tem dentro dos nossos neurônios, certo? No cono axonal, que é onde tem essas zonas de gatilho, é onde tem esses íons de Na+ e K+. Eles dependem de voltagem. Quando eu falo voltagem, diferença de potencial é a mesma coisa, certo? E dependendo da concentração de sódio e de potássio, a gente tem, então, o potencial de ação, certo? Que é onde ocorre a transmissão do impulso nervoso. A gente vai ver o que é potencial de ação, enfim, a gente vai ver mais um pouquinho mais à frente, mas só dando uma pincelada para que vocês entendam. No final do axônio tem o cono axonal, que é a zona de gatilho, que é ali onde a gente tem um limite. Se eu superar esse limite, então eu transmito o impulso nervoso. A gente chama de região limite cono axonal, certo? Aqui eu desenho mais uma vez um neurônio inteiro, o impulso nervoso ele se propaga, chega até os terminais axonais, certo? Depois dos terminais axonais a gente vai ter outros neurônios ligando, ou células de glia ligando, para transmitir o impulso nervoso também. Isso aqui vocês podem ler com mais carinho aí, quando vocês virem o PDF, certo? Mas olha só, essa figura aqui eu tenho um neurônio e tenho outro. Entre um neurônio e outro, gente, eu tenho essa região vermelha aqui, ó. Essa região que liga um neurônio e outro é chamada de sinapse, certo? É nas sinapses que ocorre a transmissão dos impulsos nervosos. E a sinapse, que é essa região onde ocorre a transmissão, veja só, aqui ela está ligando o final do neurônio 1 com o começo do neurônio 2, né? Aqui no final do neurônio 1 eu tenho os terminais axonais. Ela está ligando os terminais axonais do neurônio 1 aos dendritos do neurônio 2, não é isso? Então, eu tenho uma sinapse que está ligando neurônio com neurônio. Mas eu também tenho sinapse que liga neurônio com célula de glia e tem outros tipos de sinapse. Mas essa é a sinapse que a gente está estudando, certo? Olha só, aqui é como se fosse um neurônio e aqui outro. E aqui esses negocinhos que estão, essas bolinhas que estão mostrando na figura, é como que ocorre esse transporte dos íons que a gente fala Na+ e K+, certo? Que é o sódio e o potássio. Sódio Na+, potássio K+. É aqui que ocorre essa troca de íons, é aqui que ocorre a polarização ou despolarização da nossa membrana. A gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Mas é aqui que ocorre a sinapse, certo? Se eu tenho um potencial de ação suficiente, então ocorre a transmissão do impulso nervoso. Esse gráfico indica que a minha célula estava em repouso, depois ela transmitiu e depois ela continuou em repouso, certo? A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Existem tipos de sinapses diferentes. Existe a sinapse elétrica e a sinapse química. A sinapse química, gente, é a sinapse onde os neurotransmissores participam, certo? É a sinapse que a gente tem a dopamina, a noradrenalina, a citosina, a glutamaína, a cocaína. Não, cocaína não. São regiões onde tem os neurotransmissores, as sinapses químicas. Mas também tem as sinapses elétricas, que não precisam de neurotransmissores, que acontece de outra forma, a gente vai ver como é que ela acontece. Certo? Aqui eu trago para vocês mais um pouquinho sobre estrutura de neurônio, sobre dendritos, sobre corpo celular. Eu vou deixar para que vocês leiam, certo? Mas assim, o mais importante, os neurônios são todos iguais?
As células neuronais são todas iguais? Não. Existem estruturas diferentes de neurônios. E aqui eu tirei do slide de tia Bárbara, ela falando sobre o neurônio multipolar. Olha como é o neurônio multipolar. Eu também tenho um neurônio bipolar. No neurônio bipolar, eu tenho esse desenho aqui. Vocês vão ter que associar o desenho ao nome. E também tenho o neurônio chamado de pseudo-unipolar. Tem outros tipos, mas aí eu já acho demais que ela cobre, certo? Olha para a figura direitinho, vê o que é neurônio multipolar, né? Olha só, é um neurônio mais clássico, certo? Que tem o corpo, que tem o dendrito, que tem a zona de gatilho, tem o terminal axonal. Aqui, ó, o neurônio bipolar é como se dele partisse duas coisas, duas, por isso que é bipolar, certo? E o pseudo-unipolar, por quê? Porque ele é um falso unipolar. Na verdade, por ele partem duas coisas, então ele é um bipolar, então ele é um falso unipolar, por isso que se chama de pseudo-unipolar. Por que eu botei essa figura aqui? Porque eu vi no AVA questões que falavam sobre os tipos de neurônios. Eu acho isso um preciosismo, talvez não caiam, mas, de toda forma, se cair, é bom vocês associarem o nome à figura, certo? Mas, além de saber o que é neurônio, além de saber a estrutura de cada um, além de saber o que é que faz um dendrito, um axônio, uma bainha de mielina, a gente tem que saber que existem neurônios sensoriais, neurônios motores e neurônios de associação, certo? Os neurônios sensoriais são chamados de aferentes. Os neurônios motores são chamados de eferentes. Cuidado para não confundir, certo? Neurônio sensorial é o neurônio aferente. A função dele é receber informações do ambiente interno e externo do organismo e então conduzir para o sistema nervoso central. Já os neurônios motores, ele tem a função de pegar a informação do sistema nervoso central e transmitir para os músculos e para as glândulas, gente. Os músculos e glândulas são chamados de órgãos efetores, por isso que os neurônios motores são chamados de eferentes. Por quê? Porque eles levam informações do sistema nervoso da cabeça para os músculos. Já os sensoriais é o contrário, certo? Eles recebem informações do ambiente externo e levam para a nossa cabeça. Os motores pegam informações da cabeça e levam para as outras partes, para os órgãos e para os glândulos e para os músculos da gente, certo? E também tem os neurônios de associação, que é chamado de interneurônio. O que é esses neurônios? Eles são neurônios que processam e integram informações recebidas pelos neurônios do sistema nervoso central e programam as respostas que serão levadas até os neurônios motores. Veja, neurônios de associação são interneurônios, certo? Eles recebem informação de neurônio recebido do sistema nervoso central e eles enviam resposta também para outros neurônios. Então, de neurônio para neurônio é interneurônio, é neurônio de associação, certo? 3 tipos de funções: sensoriais ou aferentes, motores ou eferentes e de associação, certo? Em resumo, nosso sistema nervoso central ele é composto por células. Uma delas são as células da glia, por onde estão envolvidos os nossos neurônios. Outras células são os neurônios. Os neurônios são formados de corpo celular, de dendrito, o cone axonal, onde tem a zona de gatilho, muito importante. Tem o axônio, que conduz a informação, e tem o terminal axonal, certo? Os neurônios é a unidade funcional básica do sistema nervoso. Por quê? Porque são muito importantes, certo? O que é que os neurônios fazem? Recebem informações e interpretam informações. Na verdade, o sistema nervoso central, como a gente viu lá em cima, ele recebe, ele interpreta e ele emana, né? Ele emana, manda para frente as informações. Recebe, interpreta e emana, ou seja, dá a resposta, emanda. Recebe, interpreta e emanda. Os neurônios fazem essas 3 coisas, além de transmitir impulsos. Transmitir impulsos. As células da glia, por sua vez, não transmitem impulsos nervosos. Tá certo? E aí vocês leem com mais carinho o PDF, se vocês quiserem. Vejam só. Agora a gente vai falar sobre as sinapses. A gente sabe que sinapse é a região que liga um neurônio a outro neurônio, por exemplo, certo? E é onde ocorre a transmissão do sinal nervoso, certo?
Eu tenho, então, a transmissão sináptica. O que é a transmissão sináptica? É a transferência de informação de um neurônio para outro neurônio, certo? Ou de um neurônio para outro tipo celular, que pode ser uma célula muscular ou uma célula glandular. Eu disse para vocês, sinapses não só acontecem entre neurônio, né? A gente está estudando a sinapse neuronal, que é onde ocorre o impulso nervoso, mas impulso nervoso e sinapse não ocorre somente nos neurônios. Ela pode ocorrer entre um neurônio sim, mas ela também pode ocorrer entre um neurônio e um músculo, e uma glândula, por exemplo. E aí a gente vem para uma sinapse muito importante, que é a sinapse elétrica, certo? A sinapse elétrica caiu na nossa prova. Na nossa prova, vai cair, com fé em Deus. A sinapse elétrica caiu no nosso estudo dirigido. Então, vai cair na nossa prova também, certo? O que é sinapse elétrica? A sinapse elétrica é onde acontece a transmissão de informação de forma direta. Por que de forma direta? Porque não precisa de neurotransmissores, ó. Não precisa de neurotransmissores. Vocês aí entendam que esse nome é neurotransmissores, certo? Não precisa de neurotransmissor. A sinapse elétrica, por isso que a gente diz que ela acontece de forma direta, certo? As cargas elétricas, ou seja, os íons, se difundem de um neurônio para outro por meio da chamada junção comunicante. Olha, gente, quando a gente vê aqui essa foto, deixa eu ver. Transmissão de informações acontecendo de neurônio para neurônio. Existe um tipo de sinapse em que essa junção é chamada de junção comunicante, certo? O que a gente tem que entender, para não ficar com muita dúvida, é entender que a sinapse elétrica ela acontece de forma direta por meio de íons. O que são íons? Íons são aqueles compostos que eu falei para vocês, o Na+, o K+, certo? E que elas acontecem por meio da chamada junção comunicante. E aqui eu coloquei muitas outras informações, não foi porque eu estava estudando sozinha. E aí, se vocês quiserem ler, podem ler. No entanto, o mais importante é a gente saber que as sinapses elétricas, aqui eu tenho o neurônio 1 e o neurônio 2. O neurônio 1 é chamado de pré-simpático. Por que pré-simpático? Porque está antes da sinapse. E o neurônio 2 é chamado de pós-simpático. Por que pós-simpático? Porque está após a sinapse, certo? Eu tenho íons de sódio e íons de potássio dentro dos meus neurônios e isso faz com que ocorra a transmissão do impulso elétrico. A gente vai ver com mais detalhes, certo? Como é que ocorre essa transmissão quando a gente estiver revisando lá o estudo dirigido. Mas, por enquanto, tá de bom tamanho isso aqui. E aqui eu escrevo. Mas o mais importante da gente estudar, além da sinapse elétrica, é também estudar a sinapse química, gente. Ao contrário da elétrica, a química é a principal que acontece no nosso sistema nervoso, certo? A sinapse química. Na sinapse química, a transmissão de informações acontece de forma indireta. Por que indireta? Porque precisa de alguém, precisa de outra coisa. Que outra coisa é? São os neurotransmissores, certo? Nas sinapses elétricas, gente, a liberação dos neurotransmissores acontece com a chegada de potenciais de ação que despolarizam a membrana dos terminais axonais e promovem a ativação ou a abertura dos canais de cálcio dependentes de voltagem. Cálcio não, minha querida, isso aqui é sódio, viu? Na+. De Na+, dependentes de voltagem. A gente vai entender, minha gente, com mais detalhes como é que acontece essa transmissão. Mas, por hora, o importante é a gente entender que a transmissão química, ela é a principal, ela acontece por meio de neurotransmissores, por isso que ela é de forma indireta, ao contrário da elétrica, que ela é de forma direta, ela é mais rápida, ela não depende de neurotransmissores, certo? Então, existem vantagens e desvantagens numa sinapse ser química e uma sinapse ser elétrica. A elétrica lá de cima acontece de forma muito rápida, então eu posso transmitir uma informação muito rápido, mais rápido que um piscar de olho, por exemplo, certo? As sinapses
elétricas acontecem cerca de 10 vezes mais rápido, 10 não, 100 vezes mais rápidos que um piscar de olhos. Então, a informação passa muito rápido. Já na sinapse química, ela é mais lenta. Por quê? Porque eu preciso de ter neurotransmissores lá. Que neurotransmissores são esses? A gente vai estudar com mais detalhes depois. Então, a vantagem da elétrica é ser mais rápida, mas a vantagem da química, por sua vez, é que a gente consegue modular, a gente consegue mexer nesses neurotransmissores. A gente consegue fazer com que isso aconteça de forma mais rápida ou mais devagar, dependendo da modulação, certo? Então, o nosso organismo consegue modular e a gente também consegue fazer isso através de medicamentos e de forma indireta também. Beleza? Pronto, temos aqui sinapse química e sinapse elétrica. E aqui eu fiz um resuminho para vocês. Ó, aqui eu falo sobre regiões de aprendizado. Eu botei um top aqui, porque eu estudando é muita loucura. Botei um top aqui, então se vocês quiserem ler, fique à vontade. Mas o resumo principal, ó. A SE, sinapse elétrica, na SE, a transmissão acontece de forma direta. A gente viu. Por quê? Porque é rápido, não precisa de quê? De neurotransmissor. As cargas elétricas, que são os íons, elas se difundem por meio da chamada junção comunicante. Olha só, a transmissão na sinapse elétrica é bidirecional, é dos dois lados. Então, eu tenho um neurônio 1, um neurônio 2, por exemplo. A comunicação vai de lá para cá ou pode vir de cá para lá. Ela é bidirecional, certo? Já na química, não. A química é unidirecional. Unidirecional, então é importante saber disso. A elétrica é bidirecional e a química é uni. Ó, a sinapse elétrica, ela é extremamente rápida. E isso permite uma coisa que a gente chama de sincronização de neurônios. O que é a sincronização de neurônios? É vários neurônios ligados ao mesmo tempo, recebendo a mesma informação de forma muito rápida. Isso só acontece porque a gente tem as sinapses elétricas, certo? Mais uma vez, sinapse elétrica é bidirecional, acontece nas duas direções. Já a química não, a química é unidirecional. Agora a gente vai dar uma passadinha para o estudo dirigido para complementar um pouquinho desse estudo sobre os neurônios, porque tem coisa muito importante no estudo dirigido que a gente não falou no começo da aula, certo? Olha só, a primeira questão é para a gente classificar a anatomia e o funcionamento do sistema nervoso. A gente sabe que o sistema nervoso é formado pelo sistema nervoso central e pelo periférico. O central, como vocês sabem, é formado pelo encéfalo e pela medula. Encéfalo e medula a gente já viu, e muito bem. O periférico é formado pelos nervos e os gânglios, tá bom? Os nervos cranianos, que são quantos pares mesmo? 12, isso aí, estão sabendo. Os nervos cranianos são 12 pares, mas eu também tenho os nervos espinhais e também tenho os gânglios, certo? E a classificação funcional? Ele é classificado em somático ou autônomo, certo? O somático, gente, tem a ver com o controle voluntário dos nossos músculos, certo? Voluntário é a que a gente faz com própria vontade. Já o sistema nervoso autônomo não depende da nossa vontade, é involuntário, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, a digestão, a respiração. Nada disso depende da nossa vontade, né? A gente respira porque é uma reação involuntária, a gente digere nossa comida porque é involuntária e os batimentos cardíacos é totalmente involuntário, a gente não controla. Principalmente quando a gente está amando, é que a gente não controla os batimentos cardíacos. A voz até saiu louca. É, minha gente, o amor mexe. O amor mexe. Enfim, olha. Eu tô gravando essa aula para as minhas amigas. Se eu for repassar, minha gente, pelo amor de Deus, essas ondas aí vocês relevem. É só pra gente lembrar, certo? Olha só. Sistema nervoso central e periférico. Beleza, belezinha. Classificação anatômica do sistema nervoso. E depois o somático e o autônomo. O somático tem a ver com o voluntário e o autônomo tem a ver com o involuntário, certo? E no involuntário, a gente tem o simpático, parasimpático e o entérico. O simpático, reação de luta ou fuga. Parasimpático, descanso e digestão. E o entérico tem a ver com o gasto intestinal. Eu acho que isso aqui também não pode cair, mas eu com certeza acho que pode cair a classificação anatômica em sistema nervoso central e periférico e a funcional em somático e autônomo, tá certo?
Fazendo isso, a gente vai para potencial de repouso e potencial de ação, que na minha cabeça é importantíssimo a gente saber, porque está totalmente ligado à transmissão do impulso nervoso, que é o que mais importante acontece no nosso cérebro, na nossa cabeça, não só na cabeça, porque não só tem neurônios na cabeça, mas vocês entenderam, certo? O que é potencial de repouso? Gente, repouso é o estado de descanso do nosso neurônio. Quando o nosso neurônio está descansando, nada está sendo transmitido, então não está tendo impulso elétrico, certo? Quando o nosso neurônio está descansando, a gente tem um potencial dentro da célula que é menos 70 milivolts. Nossa célula, ela tem o interior mais negativo, gente, e o exterior mais positivo. Então, se cair na prova, o interior da célula é o quê? Negativo ou positivo? Ele é negativo, certo? Esse estado de descanso é chamado de potencial de repouso. E a gente tem um número muito importante que acontece quando o potencial está em repouso, que é o 70 milivolts, certo? Isso ocorre por quê? Porque a gente tem muito sódio fora da célula. Isso o que, Wesley? Por que a célula, o interior da célula é negativo? Porque fora é positivo, certo? E porque os íons de potássio, gente, K+, eles são mais suscetíveis a sair da célula. Então, se eu tenho muita coisa que é positiva saindo da célula, lá dentro no interior vai restar algo negativo, certo? Então, ó, fora da célula eu tenho Na+, que é sódio. Dentro da célula eu tenho K+, que é potássio. Quando a célula está em repouso, essas coisas estão em certas concentrações. Quando a célula está em movimento, ou seja, quando acontece o potencial de ação, a gente tem diferenças nessas concentrações de Na+ e K+, certo? Lembrando que a membrana neuronal é mais permeável ao K+, ou seja, o que é permeável? Que permite sair ou que permite entrar. Ela é mais permeável ao K+. Como o K+ está dentro da célula, é mais fácil que ele saia, tornando o interior da célula mais negativo. Beleza? Beleza. E o que é potencial de ação? Potencial de ação, gente, é o impulso nervoso em si. Quando o potencial de ação é acionado, é porque eu tenho a transmissão do impulso nervoso. Lembram do cone axonal, lá no final do neurônio, no final do axônio? O cone axonal tem uma região onde a gente tem essa disparação desse potencial de ação. É lá que ocorre. Se eu tenho um potencial que excede um limite, excede um limiar, quer dizer, então eu disparo um potencial de ação e o meu impulso nervoso ele é transmitido, certo? O que é que acontece quando o impulso nervoso é transmitido? Primeiro eu tenho uma despolarização. O que é despolarizar? Veja, a célula está polarizada, dentro está negativo, fora está positivo. Quando eu despolarizo, eu mudo, dentro fica positivo, fora fica negativo. Certo? Então, o que é que acontece mesmo? Primeiro, a célula despolariza, ou seja, ela muda a polarização dela. Antes era negativa, dentro fica positiva. Antes era positiva fora, fica negativa fora, certo? Depois eu tenho uma repolarização. O que é isso? É quando o K+ sai. Vocês lembram que eu disse que a membrana ela é mais permeável ao K+, ao potássio? Ou seja, é mais fácil que o potássio saia. Então, se potássio está saindo, a minha célula neuronal se repolariza, fica mais negativa dentro, certo? Primeiro era negativa, aí despolarizou, dentro ficou positiva. Aí depois repolarizou de novo, dentro ficou negativa, certo? E depois eu tenho uma hiperpolarização. O que é hiperpolarização? Eu tenho uma saída excessiva do potássio, do K+, o que torna a célula ainda mais negativa, o impulso nervoso para de ser transmitido e a minha célula fica novamente em repouso. Olha que lindo. Primeiro minha célula está em repouso, depois ela transmite o impulso e ela volta no final ao repouso. Até porque a gente não está transmitindo impulso elétrico no nosso cérebro o tempo inteiro. Tá certo? Tem o potencial de repouso, que é esse aqui, e tem o potencial de ação, que é isso aqui. Lembra das 3 etapas. Primeiro despolariza, depois repolariza, depois hiperpolariza. E quem é que faz isso tudo, né? Alguém tem que fazer. Quem é? É Deus,
né? Mas na prova não tem a alternativa Deus. Então a gente vem para cá, a gente fala da bomba de sódio e potássio. Ela, gente, essa bomba de sódio e potássio que faz essas trocas. É por conta da bomba de sódio e potássio que essas trocas acontecem de forma eficiente, que a célula despolariza, que a célula repolariza, que a célula hiperpolariza, certo? Quem faz isso é a bomba de sódio e potássio. Sódio Na+, potássio K+, certo? O que é que ela faz? Ela mantém o potencial de repouso e ela restaura o equilíbrio iônico depois que eu libero um potencial de ação. Porque depois que acontece a transmissão do impulso nervoso, a tendência é que nossa célula volte para o repouso. Quem é que faz isso? É a bomba de sódio e potássio. E ela não faz isso de qualquer forma. Ela faz isso para concentrações específicas. Olha só. Eu tenho 3 Na+, que são expulsos para fora da célula, e 2 K+, que entram na célula. Isso é preciosismo, eu acho que não vai cair. O que a gente tem que saber é, bomba de sódio e potássio tem a ver com potencial de ação e potencial de repouso. Ela é responsável por restaurar o equilíbrio iônico da nossa célula, que foi excitada, ou seja, teve um impulso nervoso, mas depois se restaurou e voltou para o equilíbrio. Tá certo? Agora a gente vai falar sobre a diferença de fibras mielinizadas e não mielinizadas. Gente, o que é bainha de mielina? A gente viu que tem bainha de mielina nas células de glia, que são lá nos oligodendrócitos, lembram? Olha aqui, aparecendo no estudo dirigido. E também tem a bainha de mielina nos nossos neurônios, né? Não só nas células de glia. Olha, a gente esqueceu de falar sobre os nódulos de Ranvier. Eu não botei lá nos neurônios. Eu vou voltar depois e mostrar para vocês que nódulos são esses. Mas são uns nozinhos que tem entre cada bainha de mielina. Lembra da bainha de mielina, aqueles desenhos vermelhinhos? Entre eles tem uns nozinhos, que são os nódulos de Ranvier. É por onde salta os impulsos nervosos. Os impulsos nervosos, eles saltam. E eles saltam de forma rápida e eficiente quando as fibras são mielinizadas. Quando essa bainha de mielina, ela está completamente formada, boa, certo? Quando ela não está mielinizada, ou seja, quando a gente tem uma falha na bainha de mielina, a gente tem que o impulso nervoso, ele se propaga de forma lenta. Por quê? Porque a fibra não está mielinizada. O papel da bainha de mielina é exatamente esse, é fazer com que o impulso nervoso não só aconteça de forma eficiente, mas aconteça de forma rápida. Se eu tenho uma fibra que não é mielinizada, eu vou ter essa impulsão prejudicada, né? Por isso que a condução se torna mais lenta nas fibras não mielinizadas. Na quinta questão, a gente tem, os tipos de sinapses. Eu já expliquei, mas aqui no estudo dirigido está de forma mais explicadinha. Veja, a gente sabe que a sinapse elétrica ela é mais rápida, certo? A vantagem dele é exatamente ser mais rápida. E a desvantagem é que a gente não consegue controlar, né? A gente não consegue modular. Ela acontece de forma direta por junções comunicantes. Na sinapse elétrica é onde tem os íons de Na+, e K+, certo? A transmissão é de forma iônica, não tem nada a ver com o neurotransmissor, a sinapse elétrica. Por sua vez, a sinapse química, a desvantagem dela é ser mais lenta, mas ela tem uma vantagem muito importante, que é a modulação. Modular significa a gente variar as respostas, certo? A gente excitar, tornar a resposta mais rápida, a gente inibir, tornar a resposta menos rápida, certo? A gente consegue aprender por conta das sinapses químicas. Eu falei para vocês que a sinapse química é a mais comum no nosso organismo. A sinapse elétrica fica em segundo plano, tá certo? Ambas têm vantagem e desvantagens, mas a química tem a ver com os neurotransmissores. E para terminar, o que são esses neurotransmissores? Aqui a gente viu que os neurotransmissores são pontos importantíssimos para que aconteçam as sinapses químicas, certo? Então, eles são o quê? São os mensageiros químicos que transmitem um sinal entre os neurônios ou entre um neurônio e um músculo ou uma glândula, certo? Eles são liberados nas sinapses químicas e eles ligam os receptores na membrana pós-simpática. Eu falei para vocês o que é a membrana pré-simpática e pós-simpática também.
E aqui tem os neurotransmissores típicos, como, por exemplo, o glutamato, a acetilcolina, o GABA e a glicina, certo? O glutamato e a acetilcolina são chamados de neurotransmissores excitatórios. O que é excitar? É aumentar a chance de disparar o potencial de ação e o impulso elétrico acontecer. Mas eu também tenho o GABA e a glicina, que são os neurotransmissores inibitórios, certo? Inibir significa diminuir a chance de um impulso nervoso ser disparado, de um potencial de ação ser disparado e portanto, de acontecer a transmissão do impulso nervoso, certo? Gente, existem outros tipos de neurotransmissores, certo? Não necessariamente que está ligado à sinapse química, mas são neurotransmissores que são importantes para a nossa cabeça. A professora falou muito de noradrenalina, serotonina, ocitocina. Eu sugiro que vocês pesquisem sobre esses neurotransmissores e também a funcionalidade deles, certo? Por hora, eu acho que já tá bom, já são 50 minutos da parte 2. É muita coisa realmente, mas se liguem nas partes principais, certo? Esse negócio de sinapse química e elétrica eu acho que é muito importante. Se liguem nas partes principais, não se preocupe com nomes muito difíceis. Tentem associar esses nomes muito difíceis à função que esses nomes difíceis fazem, tá certo? Eu espero que a gente se ajude, que dê tudo certo nessa provinha. É isso, bye bye.